O seu exercício sempre renovado diante dos, diante dos multifários fenômenos do mundo interior e exterior, a sua força e os seus estímulos, que produzem combinações sempre variadas, fazem com que uma cabeça superior, deduzidos os momentos de fadiga, se ponha inteiramente além do alcance do tédio. Por outro lado, entretanto, tem a inteligência quintessenciada, uma raiz, uma sensibilidade aumentada, em face de um condicionamento imediato e mais violento da vontade e, portanto, das paixões. Do seu consórcio com esta nasce uma intensidade muito maior de todas as emoções e uma sensibilidade crescente contra as dores psíquicas e mesmo físicas, e até maior impaciência diante dos obstáculos ou simples perturbações. O que tudo aumenta pela força da fantasia ou da vivacidade, dela decorrente de todas as manifestações, boas ou más. O exposto se aplica relativamente a todos os graus intermediários, a ocupar o largo espaço que vai do mais obtuso dos papalvos até o maior gênio. Assim, cada um está objetiva como subjetivamente tanto mais perto de uma das fontes da vida quanto mais longe se encontra da fonte oposta. Logo, a tendência natural o levará nesse sentido a adaptar quanto possível o objetivo ao subjetivo, isto é, precatar-se o mais que puder contra aquela fonte de sofrimentos para os quais tiver maior receptividade. O homem de espírito há de escolher, antes de tudo, a ausência de dor, retraimento, sossego e lazer, ou seja, uma vida calma, modesta e, no que puder ser, inatingível assim, após algum conhecimento com os chamados homens, preferirá o retraimento, ou, se for um grande espírito, até a solidão. Quanto mais uma pessoa tem em si mesma, menos precisa de fora e menos serão os outros algo para ela. Eis porque a eminência espiritual leva à insociabilidade. Sim, se a qualidade social se pudesse substituir pela quantidade, valeria a pena viver até a alta sociedade. Infelizmente, porém, nem 100 tolos juntos dão um único sábio. E aqui é bem interessante, né? O que ele vai falando, tem gente que fala que iniciou lá o prefácio falando de o olhar negativo da coisa que ele tenha, mas não que seja um olhar negativo, mas tem um olhar muito profundo, né? Então que ele vai colocando aqui dessa questão do sábio e de ter uma relação, essa relação que ele coloca com a insociabilidade, não necessariamente é que o indivíduo deixa de ser sociável, mas a gente tem que considerar o fato de que ao passo que o indivíduo vai ganhando uma complexidade muito grande, de fato, se o meio social não tem essa complexidade, pouco ele tem de troca, porque esses grupos, vamos dizer assim, de senso comum, não tem muito que acrescentar para esse ou essa que está se elaborando em estados que ele tratou muito da consciência no começo, mas elevados de consciência. Então, de fato, em algum ponto, com relação à questão de uma troca continuada de informações no meio ali da sua, não vou dizer da comunicabilidade, mas também talvez, mas da interconexão, não vai se proceder com tanta frequência quanto é para um indivíduo que aqui ele vai colocar como ele falou, 100 tolos juntos não dá um único sábio. Não vai se colocar tão fácil como é para aqueles que estão dentro de um grupo de consciência de senso comum, que estão ali continuamente trocando, vão por informações ou interconexões que ainda são muito, entre aspas, pífias ou assim, vazias de sentido ou não muito profundas de propósito.
né? Então, o indivíduo que ganha complexidade, ele em algum passo, não necessariamente ele vai ser menos sociável, ele pode ser muito sociável, mas que dentro, acho que o mais profundo de se ver atualizando para nós hoje é que talvez nessa troca, né, de inter-relação, talvez ele não seja assim de uma comunicabilidade tão imediata, tão direta, porque não tem muito assim a troca, de certa forma. E tem certas coisas que por mais que se pense, mas se eu sabe, ele tem muita informação, o outro que tem menos, ele pode passar. Vai aprender com ele. Isso sim, até certa instância, porque há também pontos em que certos graus de complexidade de conhecimento, ele não tem como ser passado para certo indivíduo ou grupo de indivíduos, porque para entender aquele grau de complexidade, esse indivíduo ou grupo de indivíduos precisa ter algumas várias informações que vão intermediar esse conhecimento mais complexo que esse indivíduo que está mais elaborado na consciência tem para passar. Então, portanto, em alguns casos, nem assim seria possível passar o conhecimento para aqueles que não têm um pré-preparo, de certa forma, para receber e assimilar de forma correta esse conhecimento. Então, sim, uma observância realmente da realidade de como vai se procedendo aí a interconexão na troca de informações e também do que é possível de uma consciência para outra assimilar, dado as informações pretéricas que ela tenha para essa assimilação ser possível ou não. Então, só para tirar assim um pouco esse olhar, eu acho que vê de pessimista em algumas colocações do Schopenhauer, vem também talvez do próprio observador que assim vê, de não identificar alguns pontos muito profundos do próprio Schopenhauer que ele tem para compartilhar. Mas vamos continuando aqui. O indivíduo do outro extremo, por sua vez, assim que a penúria permitir que respire, irá em busca de passatempos e de sociedade, a qualquer preço, contentando-se com tudo e de nada fugindo mais que de si próprio. Na solidão, onde cada qual fica entregue aos seus cuidados, mostra-se o que tem em si próprio. Então, o tolo vestido de púrpura geme sob o peso irremovível de sua pobríssima individualidade, enquanto que o bem dotado povoa e vivifica com seus pensamentos os ermos mais escalvados. É bem verdade, pois, o que Sêneca diz: homines stultita laborati fastidius sui. Toda estultice tem horror de si mesma. EP 9, bem como o verso de Jesus Sirach: a vida do nécio é pior que a morte. Geralmente, pois, há de se ver que a pessoa será tanto mais sociável quanto mais pobre for, ou mesmo vulgar, espiritualmente falando. É que no mundo não se tem muito mais que a escolha entre a solidão e a sociedade. Os mais comunicativos de todos os homens dizem que são os negros, os quais, quanto ao intelecto, são decisivamente retardatários. Olha o preconceito aqui. Em notícias norte-americanas, aqui sobre isso, em notícias norte-americanas trazidas por jornais franceses. Le Commerce, 19/10/1867. Lê-se que os pretos, olha o que disseminavam no período. Lê-se que os pretos, livres ou escravos, trancam-se em promiscuidade e em grande número em cômodo estreitíssimo, uma vez que não se cansam de mirar mutuamente os seus achatados apêndices nasais. Gente, que absurdo! Dado o fato de ser o cérebro usufruário do organismo, o tempo livre que alguém conquistar, permitindo-lhe o gozo da sua consciência e individualidade, é o fruto e resultado de sua inteira existência, a qual ao demais não é senão trabalho e dor. Mas qual o resultado do ócio da maioria dos homens?
tédio e embotamento, sempre que não possam preenchê-lo com prazeres sensuais ou com tolices. Que esse tempo é sem valor, mostra-se no modo pelo qual passam. É, em suma, o osio lungo do homine ignorante, de Aristóteles. A gente ordinária só tem em mira passar o tempo, a que possui algum talento utilizá-lo. Isso, de os medíocres estarem tão sujeitos ao tédio, provém de que o seu intelecto nada mais é que o intermediário dos motivos para a vontade. Se não existirem desde logo esses motivos, a vontade descansa e folga o intelecto. Este, porque tão pouco como aquela, é capaz de atuar por conta própria, e o resultado é uma terrível estagnação de todas as forças humanas, o aborrecimento. A fim de obviá-lo, oferecem-se então à vontade alguns motivozinhos transitórios e arbitrários para excitá-la, de modo que o intelecto que a apreende também se põe em ação. A relação existente entre esses motivos e os reais e naturais é a que há entre o papel moeda e a prata, uma vez que o seu valor é arbitrário. Tais motivos são, por exemplo, os jogos, tais como os de cartas e outros que se inventaram para tal fim. Em sua falta, o homem tacanho põe-se a bater e a tamborilar com qualquer coisa que tenha à mão. Também o charuto será um bem-vindo sucedâneo dos pensamentos. Eis porque em todos os países o jogo de carta tornou-se ocupação primacial da sociedade. É a medida do seu valor e a bancarrota declarada de todas as ideias. Como não têm ideias a trocar, trocam cartas e procuram ganhar moedas uns dos outros. Deplorável geração. Mas para não ser injusto, aqui também não quero suprimir a reflexão de que para desculpar o jogo de cartas, poder-se-ia sem dúvida referir que é um exercício prévio para a vida do mundo e dos negócios, desde que assim aprendemos a utilizar com inteligência as circunstâncias imutáveis que o acaso nos apresenta, isto é, as cartas, de modo a fazermos delas o que sempre é possível, e acostumando-nos mesmo a nos conter ao apresentar rosto alegre diante de um jogo mau. Mas é exatamente por isso que o jogo de cartas exerce, por outro lado, influência desmoralizadora. Pelo espírito do jogo, há de se ganhar de um terceiro, o que é seu, de toda maneira ou por qualquer golpe ou cilada. Ora, esse hábito de jogo se enraiza, passa para a vida prática e a pessoa chega pouco a pouco a ponto de querer que nas relações entre o meu e o teu é permitido usar qualquer vantagem. De que por acaso disponha, contanto que a lei o permita. Disso temos diariamente provas na vida civil. Ora, como o tempo livre é a flor, ou melhor, o fruto da existência de cada um, e só ele é o que lhe dá a posse de si próprio, devem ser tidos por ditosos os que, ao se receberem a si mesmos, recebem coisa boa. O produto desse tempo livre é, porém, as mais das vezes um sujeito com o qual não se sabe o que fazer, que se aborrece tremendamente e é um fardo nas próprias costas. Por isso nos alegramos, meus irmãos, porque não somos filhos da escrava, mas da livre. Aí aqui, isso aqui é uma nota, essa parte ele põe, meus irmãos, porque não somos filhos da escrava, mas da livre. Aqui, entre aspas, GAL.Gal 4.31. Ainda assim, como é mais venturoso o país que precisa de pouca ou de nenhuma importação, também o é o homem que se satisfaz com a riqueza interior e que, para entreter-se, não necessita de nada ou de pouco que venha de fora. É que essa importação custa muito, torna dependente, traz perigos, descontenta e não é, afinal, senão um mal sucedâneo das produções do próprio solo. Dos outros, ou seja, de fora, não se deve, em caso algum, esperar muito.
O que alguém pode ser para outrem tem limites muito restritos. Afinal de contas, cada qual pertence só. E o que se pergunta é quem então está só. Aplica-se também ao caso o dito genérico de Goethe, Poesia e Verdade, volume 3, de que em todas as coisas cada um está entregue a si mesmo, ou como diz Oliver Goldschmidt, still to ourselves in every place consigned, our own felicity we make or find. The Traveler, V.431 ES. Entretanto, em qualquer lugar, reduzidos a nós mesmos, nós é que fazemos ou encontramos a própria felicidade. Cada um tem de ser e de fazer para si mesmo, qualitativa e quantitativamente o mais que puder, e quanto mais qualidades tiver e mais encontrar em si a fonte dos prazeres, tanto mais feliz será. Com grandíssima razão assevera, pois Aristóteles, e aqui ele põe uma nota escrito em grego novamente, com a citação aqui do lado, ETH.EUD, 8 em números romanos, 2, ou em vernáculo, a felicidade pertence àqueles que se bastam a si próprios. A felicidade pertence àqueles que se bastam a si próprios. É muito poderosa essa frase, né, gente? A felicidade pertence àqueles que se bastam a si próprios. Com efeito, todos os mananciais exteriores de felicidade e de prazer são por natureza eminentemente incertos, equívocos, fugidios, transitórios, ocasionais e, portanto, sujeitos a estancar até nas mais favoráveis circunstâncias, o que é mesmo inevitável, visto que os não podemos ter sempre à mão. Mas com o tempo quase todos secam fatalmente. Então nos abandonam o amor, o folguedo, o gosto das viagens, da equitação, o jeito para a convivência social. Até os amigos e parentes levam-nos ao enfado ou morte. É de se saber, então, mais que nunca, que é que a pessoa tem em si. Que é que a pessoa tem em si? É o que resistirá mais longamente, em qualquer idade, eis onde está a mais pura e duradoura fonte de ventura. Não pode ser roubada. No mundo todo não há muita coisa a buscar. Enchem-no a miséria e a dor, e aqueles que lhes escapam são espreitados em todos os cantos pelo tédio. Além disso, predomina nele, em regra, a perversidade, sendo a estultice o que dá o tom. O destino é cruel e os homens detestáveis. Em um mundo assim configurado, aquele que tem muito em si mesmo é igual a um aposento em festa de Natal, claro, aquecido e aprazível em meio às neves e ao gelo de uma noite de dezembro. E cabe agregar aqui, quem está iniciando esse tipo de leitura, quando ele fala aqui, o destino é cruel e os homens detestáveis. Não é que ele tem um olhar negativo de que o mundo é cruel e os homens detestáveis, porque logo ele põe, em um mundo assim configurado, aquele que tem muito em si mesmo é igual a um aposento em festa de Natal, claro, aquecido e aprazível em meio às neves e ao gelo de uma noite de dezembro. Olhando com profundidade eu vejo, quando ele fala em um mundo assim configurável, então assim, estando no mundo onde há grupos que têm essa visão de que o mundo é sempre em crise, horrível, detestável, apocalíptico, então para se estar feliz, aquele que se basta a si mesmo, encontra esse caminho de bastar-se a si mesmo, não é infectado por este mundo. Então este fica, o seu aposento, que é ele mesmo, dentro de si próprio, é como uma festa de Natal, claro, aquecido, aprazível em meio às neves e ao gelo de uma noite de dezembro. Por isso, possuir uma personalidade rica e excelente, e principalmente muito espírito, é sem contestação a sorte terrena mais feliz que há, por diferente que seja da sorte mais brilhante. Foi, pois, por uma observação muito judiciosa, a da rainha
Tina, da Suécia, então apenas com 19 anos de idade, a qual, embora tivesse ficado conhecendo a Descartes, tão só por um único artigo e por informações verbais, disse do filósofo que há 20 anos vivia na Holanda no mais profundo isolamento. Mr. Descartes est le plus heureux de tous les hommes, et sa condition me semble digne d'envie. Vide Descartes par Baillet. LV. 8 em números romanos, C.10, traço. Senhor Descartes é o mais feliz de todos os homens e a sua condição me parece digna de inveja. Apenas, e era o caso do filósofo, as circunstâncias exteriores hão de fazer com que a criatura seja senhora de si e possa alegrar-se consigo mesma pelo que pondera o Eclesiastes 7,12. Aí ele põe a citação aqui: a sabedoria é boa com uma herança e ajuda uma pessoa a se alegrar com o sol. A sabedoria é boa com uma herança e ajuda uma pessoa a se alegrar com o sol. E aqui tem uma nota. Essa é a forma alemã do versículo, que não é tão fiel à leitura da Vulgata, como a nossa tradução de Figueiredo, mas corresponde melhor ao raciocínio do autor. O próprio Schopenhauer gostava de ler a versão grega da Septuaginta, por lhe parecer que devia ter conservado com maior pureza o pensamento dos escritores sagrados. Aqui, nota do autor. Nota do tradutor, perdão. Ora, aquele que foi favorecido pelo destino com uma sorte assim, revelará com cuidado e sobressaltos porque ele permaneça acessível à fonte interna de ventura, para o que lhe é necessário dispor de independência e de ócio. E a estes usará com economia e moderação, e tanto mais quanto é certo não estar como os demais, dependente das fontes exteriores de prazer. Assim, a expectativa de cargos, de dinheiro, de favores e de aplausos do mundo não levarão a abdicar-se de si próprio para submeter-se às inferiores intenções e ao mau gosto dos homens. Em casos concretos, fará como Horácio na carta a Mecenas. Aqui a nota de citação LB.1, números romanos, EP.7. É uma grande insensatez perder por dentro para ganhar por fora, ou seja, entregar total ou parcialmente a sua calma, sua alma, independência em troca de brilho, posição, pompa, títulos e honrarias. No entanto, foi o que Goethe fez. A mim, o meu gênio me atraiu decisivamente para o lado oposto, diz Schopenhauer. E aqui, ponto de vista de Schopenhauer sobre Goethe. Recomendo as leituras desses livros para que tenham sua própria interpretação. A verdade aqui exposta, de que a fonte principal da felicidade humana brota dentro de nós, encontra a sua confirmação também na certíssima observação de Aristóteles, na Ética a Nicômaco. Aí aqui entre parênteses, 1 em números romanos, 7, 2 pontos e 8, números romanos, 13,14 da citação. De que todo prazer pressupõe uma atividade qualquer, quer dizer, o emprego de uma força sem a qual não pode existir. A doutrina aristotélica de que a felicidade de um homem consiste no exercício imperturbado de sua capacidade predominante é repetida por Estobeu em sua exposição da Ética Peripatética, que aqui anota ECL.ETH,C.7,P.268 a 278. Aí aqui ele tem a citação em grego novamente, e entre parênteses. Felicitatem esse functionem secundum virtutem per actiones successus compotes.
A felicidade é uma atuação regulada pela virtude e acompanhada de êxito. Acrescentado a explicação de que apet, eu não sei como ler isso. Aqui, deixa eu só ver qual seria essa, porque ele coloca aqui tudo em grego, depois em... Isso aqui estaria depois... Virtutem, esse apet. A explicação de que apet, eu não sei se é assim que lê, que é o que é virtude em latim, é toda a virtuosidade. E lembrando porque no grego, por que ele põe que a palavra em grego é toda a virtuosidade, parece redundante? Não, é que essas palavras, e eu não posso acrescentar mais que isso, porque eu não entendo profundamente grego, mas sei que essas palavras, muitas palavras gregas, ela tem uma profundidade maior do que só podendo ser traduzida ao literal, a sua significação. Por isso ela é colocada aqui que a pet, não sei se é assim que lê, é toda virtuosidade, que aquela na tradução ela está representando virtude, né? Virtutem em latim ali. E aí aqui parece redundante, mas ele deve ter uma profundidade muito maior nisso que ele entende do que ele vai chamar de virtude ou de virtuosidade. Ora, as forças com as quais a natureza dotou o homem destinam-se originariamente à luta contra a necessidade que o aflige por todos os lados. E se essa luta chega a amainar as energias desocupadas, tornam-se um peso para ele. Logo terá que jogar com elas, isto é, usá-las sem finalidade para não tombar desde logo na outra fonte dos sofrimentos humanos, que é o tédio. Está aí porque é que este tortura principalmente os grandes e os ricos. E já Lucrécio descreveu essa miséria com uma exatidão que pode ser verificada diariamente até hoje em qualquer grande cidade. Aí aqui a citação de Lucrécio. Esit saep furas magnis ex eadibus illi, es domini quem pertaetionest subitoc reventat, quipe foris nihilo melius qui sentiates, currit agens manus ad villam praecipitanter, auxilium tectis quasi ferre ardentibus instans, o citates templo, o citates templo tetigit cum limina villae, aut abd in somnum gravis, atqui oblivia quaerit, aut etiam properans urban petit atque revisit. Aí aqui 1073. Eu peço perdão se alguém que está ouvindo fala o latim, e óbvio que a minha fala não deve estar com a colocação correta, que eu não falo latim, mas estou tentando manter aqui, ler o mais próximo que eu consigo do que eu estou vendo aqui, para fazer o compartilhamento correto do livro. E aqui embaixo a tradução. Frequentemente deixa o palácio para fugir ao enfado, mas súbito volta, não se havendo sentido um melhor lá fora. Corre depois a toda a brida às suas terras, como que a apagar um incêndio. Mal lhes chegando aos limites, aborrece-se no entanto de novo, e ou cai em sono profundo para se esquecer de si próprio, ou regressa à cidade com a mesma pressa. Para esses cavalheiros, o recurso tem de ser na mocidade a força muscular e a do instinto sexual. Mais tarde, porém, ficam apenas as espirituais. Se faltarem ou não tiverem sido cultivadas e não houver material acumulado para que atuem, é grande a desolação. Então, a vontade, como a única força inesgotável, excita-se pela eclosão das paixões, como, por exemplo, nos altos jogos de azar, vício verdadeiramente degradante. Contudo,
Todo indivíduo desocupado procura entreter-se com o jogo, segundo as suas energias predominantes, seja boliche ou xadrez, caça ou pintura, corridas, música, baralhos, ou poesia, heráldica ou filosofia e assim por diante. Podemos até investigar a coisa metodicamente, descendo às fontes de todas as manifestações energéticas do homem. Quer dizer, as suas 3 forças fisiológicas fundamentais, e temos de considerá-las aqui nesse exercício sem finalidade, em que aparecem como a origem das 3 espécies possíveis de prazeres, entre os quais escolhe o agente o que se lhe ajusta, de conformidade com a que, entre as 3, nele sobreleva. E aqui cabe ressaltar, não é que seja ruim ele tá buscando essas coisas, como por exemplo um jogo de xadrez, que é muito bom para o desenvolvimento mental, caça, pintura, corrida, música, baralho. Mas ele tá falando de quando o indivíduo sabe discernir, de achar riqueza naquilo que ele está fazendo, e porque ele já tem um autodomínio interno, e de quando ele está buscando só para se distrair daquilo que ele não quer ver. Né? Ou quando ele está buscando essas coisas só para tentar preencher um vazio ou coisas dessa natureza, e não para se aprimorar ainda mais enquanto ser. 79-520-25 Ativo. Meu veículo, carro 8888. Primeiro, portanto, os prazeres da força de reprodução, que consistem em comer, beber, digerir, repousar e dormir. Tais folguedos chegam a se tornar internacionalmente famosos como divertimentos nacionais de povos inteiros. Em segundo lugar, os prazeres da irritabilidade. Andar, saltar, lutar, dançar, esgrimir, cavalgar, participar de lutas atléticas de toda a espécie, como também de caça e até das armas e da guerra. Finalmente, os prazeres da sensibilidade, a contemplação, o raciocínio, o sentimento, a poesia, a escultura, a música, o estudo, a leitura, a meditação, a invenção, a filosofia e etc. Seria de se fazerem muitas considerações sobre o valor, o grau e a duração de cada uma dessas espécies de prazeres, mas isso fica entregue ao leitor. Qualquer um compreenderá, no entanto, que o nosso prazer, sempre condicionado pelo uso das próprias forças, e com isso a nossa felicidade, consistente na repetição frequente desses prazeres, será tanto maior quanto mais nobre for a sua energia impulsionante. Ninguém negará igualmente que a sensibilidade, cuja decisiva predominância faz com que o ser humano se distingua dos animais, tem sobre as 2 outras forças fisiológicas a vantagem de não ser como elas, que existem em grau igual ou até maior nas alimárias. A sensibilidade pertencem às forças cognoscitivas, eis porque, predominando elas, habilitam aos prazeres consistentes no conhecimento, ou seja, aos espirituais, e tanto mais quanto maior for a sua predominância. E aqui uma nota, né, nessa parte, que eu vou ler a nota já seguido do texto. A natureza vai em crescendo, a começar pela ação mecânica e química do reino inorgânico, até o reino vegetal e a surda fruição de si próprio. Daí ao reino dos irracionais, com o qual despontam a inteligência e a consciência de um tímido começo. Vai subindo gradativamente, cada vez mais, e afinal, em último e supremo passo, eleva-se ao ser humano, em cujo intelecto atinge, pois, o ápice e a meta de suas produções, ou seja, o que pode fornecer de mais perfeito e difícil.
Mesmo na espécie humana, porém, oferece o intelecto muitas e visíveis gradações, chegando muito raramente à mais elevada, a alta inteligência propriamente dita. Em sentido estrito e rigoroso, é esta, assim, o produto supremo e mais penoso da natureza, e, portanto, que o mundo tem de mais raro e mais precioso. Nela desabrocha a mais lúcida consciência, e nela o mundo se reflete melhor do que alhures, de modo nítido e perfeito. Quem for dotado de uma consciência assim, possui, pois, o que há de mais nobre e de mais precioso no mundo, e uma fonte de prazeres diante das quais as outras são mesquinhas. De fora, nada mais precisa que de folga para gozar imperturbado seu tesouro e lapidar o diamante. E todos os demais prazeres, isto é, os não intelectuais, são de natureza inferior. Resolvem-se todos em movimentos da vontade, em desejos, esperança, temores e conquistas, pouco importando o objeto, com o que nunca serão isentos de dor. Ao demais, se alcançados, haverá em regra maior ou menor decepção, ao passo que nos gozos intelectuais a verdade se torna cada vez mais clara. No reino da inteligência não há dor, tudo é conhecimento, mas os prazeres intelectuais são acessíveis ao ser humano, ao homem, mulher, tão só por intermédio e na medida de sua inteligência. Tout l'esprit qui est au monde est inutile à celui qui n'en a point. Todo espírito que houver no mundo é inútil ao que não o tem. Isso é muito profundo, né? Todo espírito que houver no mundo é inútil ao que não o tem. Tem um certo quê de aquilo não dê pérolas aos porcos, ou de que os ouvidos da sabedoria só estão abertos, os lábios da sabedoria só estão falando aos ouvidos abertos ao entendimento, né? Ou coisas nesse sentido. Tem semelhante aspecto, ao meu ver, aqui nesse sentido de falar do intelecto ou do espírito que houver no mundo é inútil ao que não o tem. Há, entretanto, uma desvantagem a acompanhar aquele privilégio. Em toda a natureza cresce com a inteligência a capacidade para a dor, a qual só aí também atinge o supremo grau. E qual que é o ponto disso? É que a capacidade de compreensão das coisas, ela cresce. Não diria que seria uma maior inteligência, a capacidade para a dor, não no sentido que você venha sentir dor, mas de uma certa forma assim que você passa a compreender coisas tão profundas e talvez ver as soluções tão poderosas, mas no mundo onde poucas pessoas são capazes de compreender e, portanto, com poucas você vai poder compartilhar, e estando ainda num aspecto nesse sentido, então uma certa dor se faz presente por não poder botar em um movimento manifesto, digamos assim, uma mudança que poderia ser poderosa e iminente. Estou fazendo uma observação aqui, agregar valor, não que seja necessariamente o que ele quer dizer, mas uma mudança que seja poderosa e iminente por o outro que precisaria compreender uma coisa mais profunda para essa mudança não estar aberto, não ter um intelecto previamente preparado, com um terreno aberto para receber esse conhecimento mais primoroso, né? E não compreendendo também não sabe dar valor, justamente porque não compreende. Continuando aqui, o homem comum e normal pode interessar-se vivamente por uma coisa, bastando que lhe excite a vontade, isto é, que tenha para ele interesse pessoal. Mas toda excitação volitiva duradoura é pelo menos de natureza mista, ou seja, ligada à dor. Um excitante intencional da vontade
que pelo diminuto do interesse provoca apenas sofrimento momentâneo e leve e não permanece sério, sendo antes como que uma simples cócega da vontade. É o jogo de cartas, essa ocupação generalizada e universal da boa sociedade, que ele põe entre aspas aqui, boa sociedade, né? E uma nota aqui, nesse boa sociedade. A vulgaridade consiste no fundo em que a vontade sobrepuja completamente na consciência o entendimento, de tal modo que este fica exclusivamente a serviço daquela. E se esse serviço não o exige, por falta de motivos grandes ou pequenos, cessa de todo o entendimento e tem lugar a completa vacuidade de pensamentos. Ora, essa vontade inteiramente sem entendimento é o que há de mais ordinário. Até um idiota a possui e mostra, pelo menos quando cai. Eis porque constitui esse estado a vulgaridade. Só os órgãos dos sentidos e a minúcia e a minúscula atividade racional exigida pela apreensão dos seus dados se mantêm ativos, com o que o indivíduo vulgar está sempre aberto a todas as impressões, aprendendo assim instantaneamente o que se passa ao seu redor, de modo que o mais leve ruído e a mais insignificante circunstância lhe despertam a atenção, como nos animais. O fenômeno se lhe estampa no rosto e em todo o exterior, de que decorre o seu aspecto vulgar, cuja impressão é tanto mais repelente quanto é certo que, na maioria dos casos, a vontade, a ocupar sozinha a consciência, é inferior, egoísta e má. Interessante a observação, né? E aí tem uma outra questão sobre a dor, que é interessante falar aqui, que eu recomendo a leitura do livro do William Wilhelm, tem aqui, que é mais atualizado, que fala muito essa questão do ser humano estar sempre indo num caminho de tentar o prazer e o desprazer, né? Ou tá na busca do prazer, ou tá evitando o desprazer. E nesse sentido tem essa questão, aqui ele usa o termo da dor, né? Do sofrimento, e nesses textos mais antigos a gente vai falar muito dessa questão. Conforme vai evoluindo essas linhas de raciocínio com outros indivíduos que acabam até citando estes, como o Schopenhauer, já vai se tomando um outro caráter, visto outras observâncias e descobertas científicas e etc., dessa questão mais do observar essa questão do humano com relação ao prazer e desprazer. E não essa questão do que é dor ou não dor, do que é bom ou mal, porque essas questões estariam mais ligadas ao prazer e desprazer. E nisso tem implicações mais profundas também no que o indivíduo entende com o que é prazeroso ou desprazeroso para si, né? Em alguns casos até com relação a coisas que são absolutamente neutras, mas que individualmente, por causa de experiências individual de alguém, a pessoa observe aquilo com uma sensação que lhe causa prazer ou desprazer e, consequentemente, associando então aquilo a bem ou mal, que não necessariamente aquilo seja bem ou mal. Mas por causa da sua interpretação, a partir de uma experiência que gera prazer e desprazer e que acumulou ali, de repente, uma impressão, um tipo de imprint, uma memória, né, boa ou má, acaba trazendo aquela interpretação desse bom ou mal, ruim ou benevolente ou não benevolente, baseado nessa questão perceptiva do sentido da sensação de prazer e desprazer diante daquele evento, fato, né? É bom observar isso, que às vezes é com relação a questões que são neutras. Algumas questões em si mesmas são gerais, né? Ruins para todos os humanos. Então, continuando aqui. O homem, de energias espirituais predominantes, por sua vez, é capaz e sente mesmo necessidade de se interessar mais vivamente pelo puro entendimento, sem nenhuma participação da vontade. Esse interesse coloca-o então em plano ao qual a dor essencialmente estranha, como que na atmosfera dos deuses bem-viventes. E aqui mais uma citação em grego.
E aí, continuando. A vida dos... E não tem uma tradução, que eu suponho que essa é a continuidade. Deuses bem-viventes. E aí parece que ele colocou aqui do lado em grego. Como na atmosfera dos deuses bem-viventes. A vida dos demais transcorre apagada, jungidas. As suas aspirações e os seus atos a pequeninos interesses do seu bem-estar. E assim a todas as misérias pessoais, pelo que os assalta o tédio insuportável, assim que cessa a preocupação com esses assuntos e ficam entregues a si próprios. Enquanto só o fogo das paixões lhes consegue imprimir algum movimento à massa inerte, o homem e a mulher, o ser humano mentalmente eminente, leva uma vida espiritual movimentada e significativa. Preocupam-no assuntos dignos e atraentes. Logo que se lhe possa entregar, tem ele em si mesmo o manancial dos mais nobres prazeres. Cabe observância que ele usa o termo espiritual, mas aqui nesse caso sempre relacionado a essa questão do intelecto. Então, de início, esse caráter aqui que ele vai desenvolvendo, ele está no sentido da busca do ser, assim, se observar e se entregar a si próprio e chegar nesse ponto de entender que se basta a si próprio. É tomar autodomínio de si e através do que ele preza, que é esse intelecto bem elaborado, para que o ser ele possa ter uma capacidade de discernimento das coisas com relação ao mundo, uma visão de mundo cada vez mais ampliada, né? Não necessariamente tem a ver com alguma questão assim que tenderia para uma questão religiosa, não até aqui por enquanto. Preocupam-no assuntos dignos e atraentes, logo que se lhes possa entregar. Tem ele em si mesmo o manancial dos mais nobres prazeres. As excitações exteriores lhes são fornecidas pelas obras da natureza e pela visão do humano labutar, bem como pelas variegadas realizações dos grandes homens de todos os tempos e países, os quais só ele aprecia inteiramente, uma vez que ninguém mais pode compreendê-los e senti-los tão bem. Para eles, viveram com efeito e a eles se dirigiram. Os outros são ouvintes ocasionais que aprendem pela metade uma ou outra coisa. É verdade que com isso tem uma necessidade a mais, a de aprender, de ver, de estudar, de meditar e assim de exercitar e de dispor de tempo livre. Mas como observa bem Voltaire, il n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins. Não há verdadeiro prazer senão quando há verdadeira necessidade. Essa necessidade é a condição para que se lhe ofereçam os prazeres. Aos outros, eles se negam, mesmo que juntem em torno de si belezas naturais e produzidas pela mão humana ou quaisquer produtos espirituais, não passam em essência daquilo que uma hetaira pode ser para um valetudinário. Uma criatura de tal modo distinta leva, ao lado da vida comum, uma outra intelectual que se lhe transforma aos poucos no seu fim propriamente dito, para o qual a outra é apenas um meio. Para os demais, a sua vida monótona, tribulada e vazia é um fim em si. A vida intelectual preocupa-o assim, primacialmente, e à medida em que for continuamente crescendo em visão e entendimento, adquirirá uma harmonia, uma sublimação constante, uma unidade e perfeição sempre maior, qual obra de arte que se forma. Ao contrário, uma vida voltada só ao bem-estar prático e pessoal, capaz de crescer apenas em extensão e não em profundidade, é uma tristeza, por ser não só um meio, mas um fim. Desde que não a agitem as paixões, a nossa vida prática, real, é enfadonha e sem sabor,
Quando a agitam, torna-se dolorosa. Eis porque os únicos felizes são os que herdaram o intelecto superior, à medida reclamada pelo serviço da vontade. Com ele, ao lado da vida efetiva, vivem uma vida intelectual que os ocupa, entretém, sem dor e não obstante com vivacidade. O simples lazer, isto é, o intelecto não ocupado pelo serviço da vontade, não basta. É preciso haver um excedente positivo de força, que é o único a nos tornar aptos a uma ocupação puramente espiritual e não adstrita ao serviço da vontade. Ao contrário, otium sine literis mors est et omnis vivis sepultara. O ócio sem preocupações intelectuais é morte e sepultura em vida. Sêneca, episódio 82. E se abram a mente aí, quem está fazendo transmutação mental lá, também para considerar o ócio criativo. Né? Ócio sem ocupações intelectuais. Ora, conforme seja grande ou reduzido esse excedente, a vida intelectual, coexistindo ao lado da real, apresentará inúmeras gradações, desde a do trabalho, do que coleciona insetos, aves, minérios, moedas e etc., até as das mais altas produções da poética e da filosofia. Uma vida intelectual assim não protege tão só contra o tédio, mas também contra as suas danosas consequências. Ela é efetivamente um escudo contra as más companhias e os muitos perigos, acidentes, prejuízos, dissipações aos quais nos expomos, se procurarmos a felicidade apenas no mundo real. Quanto a mim, por exemplo, a minha filosofia nunca me deu nada, mas livrou-me de muita coisa. E aqui a gente vê uma observância do meio que fugir do desprazer nesse momento, ali, né? Interessante ter um contraponto lendo outros títulos, né? Como Peirce e Nietzsche. Onde a gente vai ver muitas coisas que são muito pertinentes ainda hoje serem consideradas e outras as quais a gente tem que refletir melhor para se liberar de alguns pesos que já não servem na nossa contemporaneidade, né? Continuando aqui. Por sua vez, o homem normal limita-se no que toca aos prazeres da vida, às exterioridades, à propriedade, à posição, à mulher, aos filhos, aos amigos, à sociedade, etc., sobre os quais se baseia sua aventura, eis porque perece esta, se vem a perdê-los ou se vê por eles enganado. Para exprimir essa relação, podemos dizer que o seu centro de gravidade está fora dele. Por isso, varia constantemente de desejos e de caprichos. Se os recursos lhe permitirem, ora comprará casas de campo ou cavalos, ou dará festas, viajará, e em geral terá grande fausto. Em suma, procurará em tudo satisfação que lhe venham de fora. É como o depauperado, que espera encontrar em caldos, em mesinhas, a saúde e a força, cuja origem verdadeira está na própria energia vital. Todavia, para não passarmos desde logo para o extremo oposto, ponhamos-lhe a par um indivíduo dotado de poder espiritual, que, não sendo propriamente eminente, ultrapassa, contudo, a acanhada craveira comum. Veremos que esse indivíduo se ocupará como diletante com um ramo qualquer das belas artes ou com uma ciência positiva, como a botânica, a mineralogia, a física, a astronomia, a história e semelhantes, achando nelas a maior parte das suas diversões e com elas se refazendo, se as fontes externas secarem ou não o satisfizerem mais. Nessas condições, diremos que o seu centro de gravidade já está em parte dentro dela.
Entretanto, como um mero diletantismo na arte, está bem longe da capacidade criadora, e como as simples ciências positivas não vão além das relações entre os fenômenos, não podem absorver o homem integral. A totalidade do seu ser não pode ser por elas preenchido até as profundezas. Dessarte não se lhe podem não se lhe podem entretecer de tal modo na vida que perca o interesse por tudo mais. Isso se reserva apenas à mais alta eminência espiritual, que costumamos designar pelo nome de gênio. Só ela toma inteira e absolutamente como tema a existência e a natureza das coisas, à luz das quais, a consoante a sua orientação individual, procurará exprimir-lhe as profundas concepções, na arte, na poesia ou na filosofia. Só um homem, mulher, uma pessoa desse teor é que a preocupação imperturbada consigo mesmo, com seus pensamentos e obras, é necessidade premente e bem-vinda à solidão. O lazer é para ele o maior bem, tudo mais é dispensável, ou se existir é frequentemente uma sobrecarga. Só de um homem assim se afirmará que reside todo dentro dele o seu centro de gravidade. Dessarte se esclarece até a razão pela qual os raríssimos indivíduos dessa espécie, mesmo que tenham excelente caráter, não têm pelos amigos, pela família ou pela coisa comum daquele profundo e íntimo interesse, do qual os outros são capazes. É que afinal sentem-se pagos de tudo, contando que se possuam a si mesmos. Há neles um elemento isolante a mais, que é tanto mais eficaz quanto é certo que os outros nunca os satisfizeram inteiramente, pelo que não podem ver neles em tudo uns iguais. E como percebem sempre, em tudo e em todos, o que tem de heterogêneos, acostumam-se aos poucos a andar como estranhos entre os homens e a servirem-se, quando a eles se referem seus pensamentos, não da primeira, mas da terceira pessoa no plural. Considerando sob esse ponto de vista, o homem mais feliz será o que a natureza tornou bastante rico intelectualmente falando. E isso é tão certo como o fato de o subjetivo estar mais perto de nós que o objetivo. Qualquer que seja o efeito deste, é sempre secundário, pois é obrigatório a se transmitir a nós através daquele. É o que comprovam estes famosos versos. E aqui está uma nota dos versos escritos em grego, logo depois a explicação embaixo. Luciano, na Antologia 1,67, de onde a referência foi tirada, embaixo a tradução, que é: a riqueza espiritual é, em verdade, a única riqueza. Em todas as demais sobrepujam as inconveniências. E lembrando que aqui o caráter de riqueza espiritual para ele tem uma relação direta com essa questão da consciência, que por sua vez tem um início no campo da razão, então do conhecimento. O indivíduo assim interiormente rico, rica, não precisa de fora, senão de uma dádiva negativa, ou seja, de lazer, para poder cultivar e desenvolver as faculdades intelectuais e gozar a fortuna íntima. O de que necessita é da permissão para ser ele próprio, a vida inteira, em todos os dias e a toda a hora. E se for destinada a imprimir a marca de seu espírito à inteira geração humana, só para ela uma felicidade ou uma desdita. Poder ou não desenvolver completamente os seus dons e completar ou ser impedido de completar as suas obras. Tudo mais lhe é insignificante. Assim vemos que todos os grandes espíritos de qualquer época sempre deram maior valor ao tempo livre. O lazer de um indivíduo tem o mesmo valor que ele próprio. E aqui tem mais uma vez escrito em grego, logo depois em latim: videtur beatitudo in otio
esse cita. A felicidade parece consistir no ócio, diz Aristóteles. E aqui é THNIC 10,7. E Diógenes Laércio 2 em números romanos, 5,31. Refere-se que, aí de novo aqui mais um trecho escrito em grego e em latim e logo depois continuando em português, né? Refere-se que Sócrates louvava o ócio como ao mais famoso dos bens. Refere-se em que Sócrates otium ut possessionum hominum pulcherrimam laudabat. Eis porque declara Aristóteles, ETH.NC 10 números romanos, 7,8,9, que a vida do filósofo é a mais feliz que há. Pertence mesmo aqui o que diz na política, ele põe entre aspas política, aqui entre parênteses 4,11, que anota, mais uma citação depois de 2 pontos aqui em grego, né, e continuando. Diz na política, vírgula, e a citação em grego, que eu não vou ler como leio no latim, porque a escrita já é bem diferente do português, e eu não sei só algumas das sonoridades dessas letras em grego. Então eu vou pular, gente, só vou considerar, só vou dar a descrição de que elas participam do livro. O que bem traduzido quer dizer exercitar sem empecilho as próprias excelências, sejam de que espécie forem, é a verdadeira felicidade. Exercitar sem empecilho as próprias excelências, sejam de que espécie forem, é a verdadeira felicidade. Em coincidência, é o que está no Guilherme Meister, de Goethe. Wer mit einem Talent zu einem Talent geboren ist, findet in demselben sein schönstes Dasein. Quem nasceu com talento para um talento, encontra nele a vida mais bela que há. Quem nasceu com um talento para um talento, encontra nele a vida mais bela que há. Contudo, dispor de lazer não só é estranho ao destino vulgar, como à comum natureza do homem. A sua sorte ordinária é passar o tempo a adquirir o necessário para si e para a família. É um filho da necessidade e não uma inteligência livre. Eis a razão pela qual, em pouco tempo, o lazer se transforma para a criatura vulgar em carga e até em tortura. Se o não puder preencher com quaisquer atividades artificiais e fictícias, tais como jogos, passatempos e quaisquer distrações. Daí, pela mesma razão, os perigos que lhe advêm do ócio. Os profissionais que estão no mercado hoje são Pois muito bem, se diz que difficilis inutio quies, é difícil a tranquilidade na desocupação. Contudo, por outro lado, um intelecto muito acima do normal é também monstruoso e, portanto, contra a natureza. Mas quando existe, precisa para a felicidade de que é dotado, do lazer ora incômodo, ora ruinoso para os demais, uma vez que sem ele será infeliz, qual Pégaso jugulado, qual Pégaso jugulado. E se as duas condições antinaturais se encontrarem a exterior e a interior, é um caso de suprema ventura. O indivíduo assim distinguido levará uma vida superior, liberto das duas causas do sofrimento humano, a necessidade e o tédio. Livre estará dos penosos cuidados de prover a própria existência e da incapacidade de suportar o lazer, isto é, a própria existência livre. Males aos quais os homens em geral só escapam porque mutuamente se neutralizam e suprimem.
Contra tudo quanto aí está dito, é preciso considerar que, em virtude da preponderante atividade nervosa, os grandes dons espirituais produzem uma sensibilidade exagerada à dor em todos os sentidos, mas o temperamento apaixonado que os condiciona, bem como a percepção mais viva e mais perfeita, inseparáveis desses dons, geram emoções bem mais violentas e, em regra, por vezes agradáveis que agradáveis. As grandes qualidades espirituais acabam por tornar o portador estranho ao trato humano, o qual, quanto mais tem em si, menos encontra nos demais. Uma centena de coisas nos quais estes encontram imenso prazer são-lhes vazias e intragáveis, pelo que aí também se aplicará, quem sabe, a lei geral das compensações. Já se afirmou tantas vezes, e não sem visos de verdade, que o indivíduo mais atrasado intelectualmente é, no fundo, mais feliz, posto que ninguém lhe inveje essa felicidade. Na decisão definitiva do caso, não me quero antepor ao leitor, e menos ainda porque Sófocles deixou a respeito 2 ditos diametralmente antagônicos. Aqui mais um escrito está em grego, né? Embaixo já vou para a citação e é: Sapere longe prima felicitatis parest. Ser sábio é a melhor parte da felicidade. ANTIG, 1328. E outra vez, aqui mais uma vez escrito em grego e embaixo: Nihil cogitantium jucundissima vita est. Mais alegre é a vida não se pensando em nada. AJAX,550. Tão desunidos estão também entre si os filósofos do Velho Testamento. E que ele põe: a vida do nécio é pior que a morte. E embaixo mesmo escrito em grego: GS.SR.22,12. E mais uma citação: e onde há muita sabedoria, há muita dor. E embaixo de novo escrito em grego: KOHEL 1,18. Né? Vou ler um seguido do outro, pulando minha interferência aqui de citar a presença do grego. Então, ser sábio é a melhor parte da felicidade. A outra citação é: mais alegre é a vida não se pensando em nada. A vida do nécio é pior que a morte, e onde há muita sabedoria, há muita dor. Diria que onde há muito conhecimento, há muita dor, e aí isso vai ganhar uma profundidade maior para quem leu tal e ter esse discernimento. Lembrando do que eu falo nos outros livros, quando você vai lendo livros, a gente traz aqui livros de vários períodos diferentes, de observar essa questão da palavra e da interpretação que se dá na palavra no período, ou na visão do autor. Entre mentes, isso evita muitos conflitos ali de interpretação e até do seu próprio julgamento para as questões interiores do que esteja te agregando valor para o seu crescimento. Entre mentes, não quero deixar de observar: o homem sem necessidades espirituais, por força da medida rigorosa e estritamente normal do intelecto, é o que se designa propriamente pela expressão filisteu, peculiar à língua alemã, oriunda da vida estudantina, mas depois empregada em acepção mais alta, se bem que para indicar contraste com os filhos das musas, ainda análoga à primitiva. O filisteu, ele põe filisteu entre aspas, é e será aqui escrito em grego e entre parênteses, criatura sem senso de arte. O filisteu é e será criatura sem senso de arte. Ora, de um ponto de vista superior, eu declararia, quanto à definição de filisteus, entre aspas, que são gente permanente e seriamente ocupada com uma realidade que não é nenhuma,
Entretanto, essa definição, já tão transcendental, não se ajustaria ao ponto de vista popular, no qual me pus nessa dissertação e não seria por isso compreensível a todo e qualquer leitor. Aquela primeira, ao contrário, permite com facilidade uma explicação especial e designa suficientemente a essência da coisa, a raiz de todas as qualidades características do filisteu, entre aspas de novo. É o homem sem necessidades espirituais. Ele põe aqui em itálico, homem sem necessidades espirituais. Daí decorrem diversas consequências. Primeiro, com relação a ele próprio, que permanece sem prazeres espirituais, consoante o mencionado princípio, il n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins. Não lhe anima a vida nenhum impulso em prol do entendimento e da razão, consideradas como tais, e nenhum também por prazeres verdadeiramente estéticos que têm íntimo parentesco com aqueles bens. Não obstante, se a moda ou a autoridade lhe impuser prazeres dessa natureza, há de liquidá-los o mais depressa possível, como se fossem trabalho forçado. Gozos verdadeiros, só os dos sentidos. Neles sim está a sua compensação. Ostras e champanha, eis o cume da existência, cuja finalidade é conseguir tudo quanto contribua para o bem-estar corporal. Bem feliz será se a vida lhe der muito que fazer. Se os bens materiais lhe foram outorgados de antemão, cai infalivelmente no tédio, contra o qual tenta o quanto pode imaginar: bailes, teatros, reuniões, jogos de cartas, lances de azar, cavalos, mulheres, bebidas, viagens, etc. Todavia, nem tudo isso basta contra o tédio, se a ausência de necessidades intelectuais torna impossíveis os gozos correspondentes. É por isso que é característica do filisteu, de novo ele põe entre aspas, uma austeridade apagada e seca, análoga dos animais. Nada o alegra, nada o comove, nada lhe desperta o interesse. É o que os prazeres dos sentidos se esgotam logo. A sociedade, composta de filisteus iguais, cedo se torna enfadonha e os jogos de cartas acabam por cansar. Restam-lhes ainda, sem dúvida, os gozos da vaidade, lá ao seu modo consistentes em sobrepujar a riqueza, em posição, em influência ou poder os outros homens que o honram por isso, ou pelo menos em manter relações com os que sobressaem com coisas idênticas, de modo a se aquecer aos reflexos do seu brilho. É o que se diria em inglês um snob. Um snob. Interessante, que é o mesmo termo que a gente usa no português. Então aqui fica bem interessante a questão da observância que ele fala, dessa questão do ócio, dessa mente não bem trabalhada, essa comparação que ele faz dos filisteus. Ele fala aqui, sociedade compostas de filisteus iguais. Ele não está entrando bem no termo, ele usou o termo, esse é um termo religioso, mas dentro daquelas questões, mas tipo, colocando como esse aspecto arquetípico, digamos, né, do que ele definiu ali de filisteus e de um grupo de pessoas que tem esse padrão de comportamento, julguem se eles filisteus ou não, né? E aí ele fala da questão do mau uso, de não saber desfrutar os prazeres por não se aprimorar nas questões do espírito, mas considerando que precisa se aprimorar nas questões do intelecto. Então, que ele cita ali a questão da ostra da champanha, né? E aí, olhando lá atrás, que quem não está acostumado a ler pode ver aqui uma certa contradição quando chega nesses pontos, mas de fato não tem. É que o prazer para desfrutar até dessa riqueza material, para quem tem intelecto bem elaborado e que vai se aprimorando nas questões da consciência, vai ser diferente daquele que não tem. E, em contraponto, ele ainda faz observância de que aquele que tem esse desenvolvimento interior, ele está naquele caminho do basta-se a si mesmo.
Então eu acho que seria meio que faria um adendo atualizado para quem já leu lá You Born to Be Rich, do Bob Proctor, que fala dessa questão da mente rica, né? Eu faria um contraponto aqui de um olhar atualizando para nós, tipo, aquele indivíduo que está rico por dentro, ele pode ter dificuldades, perder as coisas que tem por um tempo, mas ele conquista de novo, não importa o que, passar por... Agora, aquele indivíduo que é pobre de espírito, o fato de ele alcançar dinheiro, se ele não elabora esse interior, ele continua sendo um pobre com coisas. E é meio que a observância que ele faz, até nessa questão de como é que ele sente o prazer da alegria na vida. Então aí ele vai trazendo esse olhar do cuidado de que esse indivíduo, que às vezes ele ganha todas essas coisas, mas se ele perder, por ele não ter tido nenhuma elaboração interior ao longo do seu desenvolvimento, ter projetado tudo que vem do externo, a sensação desse indivíduo é de um indivíduo que ficou sem nada. Porque ele projetou tudo dele nesse externo. Enquanto que para o outro que se trabalhou interiormente, mesmo que ele tenha um monte que vem do externo, se ele perdeu, se ele ganhar, ele não passa por essas mesmas intempéries ruins que vai passar o outro que está dentro da consciência que ele vai falar que é a consciência medíocre, ou essa consciência filisteu, que ele usa o termo, né? Que esse estaria em pontos quando ele passa esse tipo de situação, então ele vai parecer que perdeu um mundo dele, já que tudo estava sendo projetado naquele externo construído. Então é meio que um porém assim bem mais profundo da questão, né? Então ele fala, filisteus iguais se tornam-se enfadonhos, que distinguiria em inglês um snob. Tá, e ainda usa a questão do termo do snob, por quê? Porque, e aqui eu trago outras observações que eu já fiz, especialmente para quem usa essas questões para se trabalhar interiormente, né? Aqui ele vai colocando mesmo aquela questão do snob, que é aquela pessoa que precisa toda hora tá cultivando aquele olhar somente que vem do exterior, ou seja, cultivando o que está no olhar do outro para se sentir bem, que é diferente não que você não tenha que cultivar esse olhar, mas que é diferente daquele que está cultivando no interior que se basta. Mas aí eu coloco uma outra questão na reflexão aqui, só atualizando para nós, e principalmente para quem está lendo esses títulos, dentro daquele caminho lá que quando eu comecei a compartilhar aqui, fui indicando outras leituras, né, para ganho de complexidade e para mudança de paradigma interior, essas questões que a gente vem trabalhando aqui. Da outra questão que eu já observei em alguns títulos, né, porque a mente vai elaborando, a tendência é que quando a gente vai lendo, vai entrando, e aí em alguns casos tem alguns estados de mente que ainda estão quebrando alguns padrões aí limitantes de caixinha, e a mente acaba pegando uma acepção como lei absoluta daquele livro, aí muda de é outra lei absoluta, não, você tem que fazer uma interconexão, né? Então essa questão do snob, eu já citei uma outra vez, cabe acho que ressaltar também essa questão do olhar do julgamento, né? Tem gente que, por exemplo, vamos considerar que a gente tem aqui dentro dessa cena toda um indivíduo que ele tem esse trato interior e é bem elaborado, e também tem dentro das suas questões do seu ambiente, das suas coisas do exterior, também uma certa riqueza de matéria. Também tem as questões de quando o snob, ele não é snob, mas o outro julga que ele seja snob ou soberbo, porque aí tem uma outra questão por trás da situação ainda, que é a inveja e a comparação do invejoso com o invejado. E que muitas vezes projeta sua inveja em que ele está invejando. Então, tipo, são umas coisas assim muito sutis, mas que ao passo que você vai elaborando o seu estado de consciência, vai percebendo isso com muito mais clareza. E nessas questões, são algumas questões que eu acrescento, que é onde talvez a pessoa se perceba, em alguns casos, como ele cita aqui, daquele indivíduo que em alguns momentos se sente só porque ele não tem como compartilhar. E em casos como esse que eu citei, é uma questão que você nem pode, nem vale a pena você comparar. Você não vai ficar discutindo a percepção que você tem dessa coisa com aquilo que você percebeu daquele que está sendo percebido por você, por um estado de consciência que você já tem daquela questão. E que muitas vezes é importante observar que, tipo, quem já percebe isso é porque antes observa em si próprio, está trabalhando o seu próprio tato interior. Antes de projetar e buscar se está lá fora mesmo, olha dentro. Antes de buscar se está lá fora mesmo, olha dentro. Fica cada vez mais fácil observar o que está vindo lá de fora mesmo. Então, tipo, né, não deixar a mente transitar. Então aqui terminamos esse
trecho, ele falando do inglês snob e falando dessa reflexão aí, da riqueza interna e externa, do bastar a si próprio, e basicamente nessas 2 páginas ele usou esse termo do filisteu, né, mas como uma referência para indicar um estado de mente pouco elaborada, de certa forma, e que por sua vez não tem nenhuma capacidade de percepção para ter prazer estético das coisas, né, para ter prazer artístico das coisas e para fazer de fato um julgamento mais profundo e eficiente das coisas. Então, continuando aqui. Da exposta qualidade fundamental do filisteu, entre aspas de novo, deflui da exposta qualidade fundamental do filisteu, entre aspas, deflui, em segundo lugar, com relação a outrem, que por não ter necessidades espirituais e apenas físicas, procurará os indivíduos que poderão satisfazer a estas e não aquelas, e ao menos que exigirá destes terceiros é que neles predominem quaisquer aptidões intelectuais. Ao contrário, se existirem, provocarão a sua má vontade e até ódio, dada a sua incômoda sensação de inferioridade. Será igualmente tomado de surda e secreta inveja, que há de esconder muito zelosamente, e procurará negar a si próprio, e que por isso mesmo pode por vezes assumir as proporções da cólera silenciosa. Interessante, eu não tinha lido esse trecho aí. Ok. Assim, jamais lhe virá a ideia aferir por essas qualidades a sua estima e consideração. Aos seus olhos, os únicos merecimentos são a posição, a riqueza, o poder, a influência nas quais também gostaria de se distinguir. O que tudo decorre de fato de ser um homem sem necessidades espirituais. Um pouco do que eu falei aqui. O grande sofrimento dos filisteus, de novo entre aspas, é que as coisas ideais não os entretêm. E eles, para fugir do tédio, precisam permanentemente de realidades. Ele coloca em itálico aqui, realidades. Ora, em parte, estas se esgotam logo, fatigando ao invés de divertir. Em parte, ocasionam desastres de toda sorte, ao passo que as coisas ideais são inesgotáveis, inocentes e inócuas em si mesmas. Em todo esse discurso sobre as qualidades pessoais que contribuem para a felicidade, levei em consideração, depois das físicas, principalmente as intelectuais, o modo pelo qual os predicados morais também fazem a nossa felicidade imediata. Já o expus outrora em minha laureada dissertação sobre o fundamento da moral. Aí aqui 22, página 275, segunda edição, 272, para a qual remeto o leitor. E o próximo é o capítulo 3, vai falar daquilo que se tem. Página 57.